Então, fala galera, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal, né? Mas antes de começar o vídeo aí, nos apoie deixando seu like, inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder o vídeo e sempre ser notificado aqui no canal. Então galera, vamos fazer aqui uma reação e o corte do apito final aí de Neto reagindo aí ao Flamengo pentacampeão da Copa do Brasil, vencendo o Galo, né? No Arena MRV por 1 a 0 num golaço de plata. Vamos ver o que ele falou aí nesse jogo. Então, sem mais enrolações, fica agora aí com o vídeo. Tem força para ganhar em casa. E era para ser uns 4, 5 pro Flamengo. E daqui a pouco a gente vai mostrar tudo para vocês aqui no apito final. Meu querido Sálvio, muita coisa importante em relação a esse Campeonato Brasileiro. E a Copa do Brasil. Termina a Copa do Brasil, o Flamengo é campeão da Copa do Brasil com o Felipe Luiz, que deu um nó, mas um nó danado que o Felipe Luiz deu em cima do Milito. Como é que chama aí? Milito, né? Milito aí. Gabriel Milito. Gabriel Milito. Na verdade, mais um título pro Gabigol, Bruno Henrique e tudo mais. Foi merecido, Sálvio? Neto, merecido sim. Dá pra gente discutir o jogo de hoje. Rafael Claus, pra mim, não interfere no título, mas nós vamos debater bastante o lance do Lianco no Arrascaeta. Pra mim, já vou antecipar, cartão vermelho, mas é lance de debate. Então vamos lá então, a gente tá aqui no apito final, daqui a pouco a gente tá aqui pra falar da Bet7K também. São aqui pra não ter problema. O Hernani tá falando comigo agora aqui que o Gabigol acaba de dar notícia lá que não renova com o Flamengo. Aí vem da notícia que eu dei nos donos da bola, acho que na sexta-feira, uma informação do amigo meu, Danilo Sagitário, que é uma zona lá em Belo Horizonte. O cara ligou pra mim, o garçom, e escutou que o Gabigol tá indo pro Cruzeiro. Então, se ele já disse que não fica no Flamengo, o caminho dele é o Cruzeiro pra mim. Quesada. Essa tua informação muda um curso que a gente imaginava que poderia ser o futebol paulista, né? A informação de bastidor é que o Palmeiras tirou aquele interesse que tinha, mas que o Corinthians ainda não descarta a possibilidade. Desculpa, Quesada. Isso que tá aparecendo aqui tá ao vivo, né? Na Rede Globo. Eu não sou apresentador que não fala onde as coisas acontecem. A gente tá vendo aqui, e a gente não pode mostrar, porque é a Globo que tem os direitos, uma briga assim insana por parte da torcida do Flamengo, do Atlético. É uma coisa, uma barbaridade. É bomba da polícia, é quebrando as cadeiras da MRV, os próprios torcedores quebrando as cadeiras do estádio que é deles, que eles nunca tiveram, que sempre usufruíram do Mineirão, como o Flamengo sempre usufruiu do Maracanã, como o Vasco, como o próprio Fluminense, que é um campo deles, é o Maracanã, não é a Laranjeira. O Vasco não, me desculpe, o Vasco não. O Vasco não. Então, é um absurdo o que acontece aqui. Eu estava em casa, depois de vir, fiquei 2 dias, hoje é aniversário da minha esposa, um beijo pra Sandra, te amo muito. Aí, cara, um ônibus vindo do Atlético para 10 mulheres ou 8 mulheres, tinha uma senhora, eu acho que uma filha. As mulheres, olha onde a gente tá, olha onde o ser humano tá chegando. Por isso que Deus, o Deus realmente, eu não gosto de falar de Deus, mas eu acho que Deus queria olhar assim para nós 4 aqui, que estamos aqui, para vocês que estão aí, e arregaçar. Acabar com esse planeta. Mas aí ele olha meus... Deixa eu terminar de falar o que eu tô falando. Aí ele olha meus filhos, aí olha o filho de vocês. Aí ele fala assim, ah não, vai, olha os seus filhos. Ah não, eu vou esperar mais uns 100 anos. Tá preparado para um jogo de futebol tão legal, um estádio legal, um povo mineiro legal. Olha como a torcida do Flamengo está sendo tratada. Dá uma olhada, ó. Isso é futebol? Pagar R$300, R$500, R$1.000 do ingresso, aonde um monte de gente, familiares, olha só, briga entre os caras. Dá uma olhada nisso. Eu não sei se vocês conseguem pegar pra mim, a imagem do ônibus do Atlético. Eu não sei, quem está com você, Hernani, fazendo favor? O Mário, o João, o Tocha, a Tati, separa pra nós aí. Pô, é insano isso, Marília Ruiz. É insano, Neto, e tem a ver com jogos em que existe rivalidade. A gente sabe que existe rivalidade entre atleticanos e flamenguistas há décadas, mas existe também jogos entre Penharol e Flamengo, Penharol e Botafogo. A verdade é que
futebol virou motivo de desordem. 2 anos, né, de Palmeiras e Cruzeiro, que saiu a morte do menino. Então, não tem mais a ver com a partida, tem a ver com essa coisa... É terrorismo pra mim, medieval, né? Essa coisa animalesca. É melhor colocar ali o Coliseu e colocar eles no meio, não tem cabimento. E é também necessário a gente reforçar que há abuso da polícia. Então, e se tem torcedor que vai para o estádio para brigar, se tem torcedor que é incapaz, por exemplo, a gente viu algumas cenas, não agora aqui na Band, mas viu cenas de torcedores que não aceitam uma derrota, é verdade também que está lá o torcedor do Flamengo esperando para entrar no estádio com a família e começa a apanhar do nada. Pô, então, assim, tem um torcedor, mas abuso, desculpa de interromper, o Quesada mostrou que tem um torcedor que ele tá lá com o ingresso, esperando a catraca, o policial não vem, mas dá um cacetete nele. Na barriga dele. De graça, Então, assim. é um ambiente que é contaminado por violência dos dois lados. E aqui não tem juízo de valor os flamenguistas, os atleticanos, os cruzeirenses, os palmeirenses, Os corintianos, o Penharol, o Botafogo. A verdade é que futebol, dia de jogo de futebol no Brasil, ou véspera de jogo de futebol, virou alerta máximo para a polícia. E policial, por motivos diversos, inclusive às vezes má intenção, entra no mesmo... baixa o nível. Não, é pior, né? porque ele tá ali para dar segurança. Você que foi um baita árbitro, um baita comentarista, qual atitude, por exemplo, em relação o STJD e também a arbitragem do que está acontecendo? Ô, Neto, isso pode ser colocado na súmula? Tem que ser, né? Tem que ser colocado, Neto. Então, aí é bom você falar isso para a gente separar em duas partes. Primeiro, esse vandalismo, esses criminosos, vamos usar esse termo, fora do estádio. Para mim é terrorista. Terrorista fora do estádio. Sabe por que é terrorista para mim? Bomba. Porque tem bomba. Segundo, tem emboscada. Terceiro, tem morte. Quarto, é um grupo de pessoas, que é quadrilha. Então, para mim, são terroristas e que não são enquadrados na lei como terroristas. E que esses que estão fora do campo. Agora, no campo, no estádio, aí tem que ser organização do evento. Tem que ter acesso fácil, tem que controlar. Não pode policial dar cacetada em torcedor que está com ingresso. E agora, no campo ainda, o árbitro Rafael Claus vai ter que colocar tudo isso no relatório, com certeza. Desculpa. Tem que colocar e vai para o tribunal. Nós não temos as bombas, porque a Globo pode mandar pra gente, se quiser mandar, manda, se não quiser também vai pro inferno. E eu não tenho medo de falar isso, certo? Não tenho medo de ninguém. Não, mas é isso, né? Entendeu? Foi arremessado bomba no campo. Bomba do lado do Michael na hora do jogo. Mas o árbitro não tinha que ter parado o jogo e chamado o policiamento? E até pedir para anunciar no isso, estádio. Não deveria ter feito isso? Tinha que ter feito. Pô, que isso? Até no Fazedor placar. de médio, Rafael Claus, agora? Bomba! Aí agora termina o jogo, um quebra-pau. Antes do jogo, um monte de gente se matando. Quer dizer, por causa de futebol. Pô, hoje as pessoas se matam por causa de política. Se você é Bolsonaro, o cara mata você. Se você é PT, se você é Lula, o cara mata você. Se você é Corinthians, o cara mata você. Se você é Palmeiras, o cara mata você. Se você é Trump, o cara mata você. Se você é Câmara, o cara mata... Porque tudo hoje, cara, é irreconhecível o ser humano como ele tá tão baixo. Como o ser humano hoje não presta. Como o ser humano está um nível mais bem abaixo do capeta. O ser humano hoje, ele perdeu a noção do que é a vida, do que é o respeito. É inacreditável tudo isso que está acontecendo, mas ninguém faz nada. Ninguém é preso, ninguém é punido, ninguém é nada. Futebol, hoje acontece isso, amanhã tem jogo? Tem jogo. Quarta-feira acontece, quinta-feira tem jogo? Tem jogo. Dá uma olhada nas imagens, cara. Pode isso? Pode uma barbaridade dessa? Pode o que está acontecendo aí? Dá uma olhada, ó. Olha os atleticanos quebrando as cadeiras da MRV. Os atleticanos quebrando todas as cadeiras. Dá uma olhada, ó. Isso é torcida? Olha o segurança. Não, isso é torcida. Quando que o Corinthians quebrou uma cadeira, um time que estava para cair? Quando que aconteceu isso? Fala pra mim, quando que aconteceu isso? Quando? Dá uma olhada aí, ó. Isso não só é coisa de cadeia, isso é terrorismo pra mim. Isso é inacreditável. Um clube que faz um estádio como esse e os seus torcedores quebram tudo porque perdeu o jogo. Não é que vocês perderam o jogo aí, não. Vocês perderam semana passada. Vocês perderam de 3-1. E agora mais uma derrota. 4-1. Foi uma goleada, foi chocolate, foi leite moça.
Os 2 jogos o Flamengo era para fazer 10 gols no Atlético. E aí vem a vitimização do atleticano e outras coisas. E fazer isso, fazer uma barbaridade dessa, torcida quebrando as cadeiras, querendo dar de macho, dá uma olhada. Aí o segurança vai e joga de baixo para cima. Dá uma olhada nas imagens, ó. Aí o cara, todos eles do quê? Todos tampando o rosto. Olha a bomba que de fora para dentro. Não é de dentro para fora, é de fora para dentro. Aí os caras correm, porque são medrosos. Olha quantas famílias tem aqui. Dá para essa imagem? Quem tá comigo aí? Ô Flavinho, volta um pouquinho só. Dá uma olhada o que o pai... Agora que eu percebi, viu, gente? Parou aí. Para aí. Volta um pouquinho só. Volta só um pouquinho que eu... Olha essa imagem aqui, ó. Tem um pai, a mãe e eu acho que mais 3 filhos. Ou sobrinhos. Dá uma olhada, volta um pouquinho que dá pra perceber. Volta um pouquinho que a fumaça vai baixar. Pode voltar. Volta. Aí parou. Parou aí. Olha a imagem da criança. Pode isso? Pode isso, governador. Pode prefeito. Pode senador. Vereadores. Pode uma coisa dessa? Uma família. Como é que esse pai, essa mãe, essa criança vai em estádio de futebol de novo? Olha só essa criança aqui, ó. Olha a mãe desesperada. Dá uma olhada. Os caras todos com... igual bandido, né? Na verdade é bandido. Você coloca a roupa no rosto para ninguém reconhecer. Dá uma olhada nessa família. E a única que ficou, que não conseguiu sair. Olha que loucura que eu prestei atenção agora nisso. Porque no restante não tem mais. Só ficaram eles. Eu não sei por que eles ficaram. Se ficaram com medo na hora de sair... Ou na hora aí ficaram com medo, dá uma olhada, Quesada, Salve Marília, solta devagar. Dá uma olhada se pode isso. É isso que tá certo? Olha esse cara do lado direito quebrando tudo que é... Dá uma olhada aí, ó. Aí tem a fumaça, aí joga a cadeira que o segurança... E aí, segura aí. Aí o segurança vai e joga a bomba do outro lado. Sabe perto de quem? Da família. Da mãe, do pai e talvez dos filhos. Sobe um pouquinho só a imagem. Fazendo favor. Aí, ó, já não tem mais ninguém. Já não tem bandido. Já não tem terrorista. Sabe quem que tem ali? Um pai, olha aqui onde ele joga. Viram agora? Olha que absurdo isso. Eles jogaram a bomba em cima de um pai, de uma mãe que está desesperada, de uma criança e eu acho que da outra família ali. Lá em cima, Neto, lá em cima, ó, tá vendo? Tem uma pessoa, não sei se é um pai ou uma mãe, levando uma criança, né? Ali, ó, lá em cima, lá no canto superior direito, olha lá. Roda um pouquinho a imagem. Pode rodar. Lá em cima. É verdade, segurou. É que não dá pra ver, porque o pai tá segurando uma menina com camisa branca. E aí você confunde com a cadeira. Gente, é isso que tá certo? É isso. Então, se for isso que vocês querem, se vocês querem ver isso aí, esses terroristas, é isso que acontece. Tira isso aí, vai. Pelo amor de Deus, que vergonha. Que vergonha. Bota o gol desses caras aí. Olha, vamos lá então, para você, Quesada, o jogo. No segundo tempo, o Everson se transformou no grande cara do jogo, né? Evitando que o Flamengo fizesse mais do que esse único gol na segunda etapa aí, né? E que curioso, né? Esse gol do Plata, Neto, a gente viu junto, né? Esse gol sai depois de uma furada do Allan Kardec, que poderia ter incendiado o jogo. Ele perde o gol, contra-golpe fulminante. E o Plata entrou bem no jogo. Que, por sinal, o Atlético deu esse contragolpe a todo momento no segundo tempo, né, Marília? Eu acho que o comecinho do segundo tempo mostrou um Atlético talvez faminto, afoito, em cima do Flamengo. O primeiro tempo o Atlético foi um pouco melhor, mas ainda, obviamente, um time que precisava tirar uma diferença feita no jogo de ida. No segundo tempo, depois que o Atlético foi pro tudo ou nada, o Flamengo, que já foi para Belo Horizonte com a estratégia de contra-atacar, né, uma pequena mudança que teve com a volta do Pulgar, foi um time que com o Plata nesse lance aí foi fatal, mas teve outras chances. Acho que o título do Flamengo é inapelável, foram 5 mata-matas, o Flamengo foi melhor nos 5, 3 com o Tite, 2 com o Felipe Luiz. Acho que o melhor jogo do Flamengo nessa construção toda foi contra o Palmeiras, ainda no Tite, talvez tenha sido o melhor jogo do Flamengo no ano, mas é inquestionável e injusto não dar ao Felipe Luiz todos os
louros desse título. Ele assumiu o time na véspera da semifinal contra o Corinthians, um time desacreditado. Mas se o com um Tite mês fica, pra acontece salvar. isso? Não. Para salvar a temporada. Não Né? é? E quem salvou a temporada foi a junção Felipe Luiz com o Gabigol, porque a partir daquele jogo, até o jogo da semana passada, foram 7 jogos do Felipe Luiz, 6 com o Gabigol como titular, e foi o Gabigol que fez os gols do título, com todo respeito ao Gonzalo Plata, mas quem fez os gols do título foi o Felipe Luiz, foi o Gabigol na semana passada, que anunciou no final do jogo que sai do Flamengo no ano que vem, que saiu atirando, reclamou da diretoria que não conversou com ele, reclamou da diretoria que não fez valer acordos verbais que tinham com ele e com o pai, disse que apertou a minha mão e apertou a mão do meu pai e não levou a sério o que tinham combinado comigo e saiu atirando no Tite. Diz que em 2024 ele teve um técnico que não o respeitou. O Neto falou da informação dele aqui sobre o Cruzeiro, se você me dá licença, Neto. Lógico. Eu dei informação há um mês no UOL, quem quiser ver pode olhar, no dia 8 de outubro eu entrevistei o Alexandre Matos, que me disse, e a gente publicou no UOL, em on e em off, as coisas que eu tinha apurado junto aos diretores do Flamengo, que era o Gabigol o grande nome para o ano seguinte. E ele vai ser jogador do Cruzeiro em 2025. Vamos lá então, para você, Salve, em relação ao Flamengo, o que você pensa disso? O jogo de hoje foi só confirmar o título porque veio na semana passada. O primeiro tempo é o que a Marília descreveu, bem, por sinal, né? O primeiro tempo mostrou um Atlético Mineiro até desorganizado, na minha opinião, querendo reverter o resultado, mas achei que o Felipe Luiz montou uma bela de uma estratégia. Eu acho que o melhor ainda foi usar o Gabigol no primeiro tempo e vir com o Bruno Henrique no segundo tempo. Essa substituição... Que deu certinho, né? Foi correto, né? E possivelmente ele já tinha isso armado. O Bruno Henrique vem para o segundo tempo e o Flamengo melhora muito. Essa desorganização do Atlético faz o Bruno Henrique em velocidade, que poderia ter feito até outros gols. O Quesada falou do Everson, que fez grandes defesas, mas também o Bruno Henrique poderia ter feito aquele gol, né, Neto? Aquilo ali... Foi uma grande defesa do Everson também, né? mas o Bruno Henrique poderia ter feito o gol, poderia ter feito o passe. Então, foi um Flamengo... Não, foi um amasso, né? Foi um Flamengo dominante, foi um Flamengo com estratégia, e eu também entendo que sem o Felipe Luiz o Flamengo não jogaria como jogou nesses últimos jogos, principalmente na semana passada. Para mim só ganhou o título porque o Tite foi mandado embora, o Felipe Luiz assumiu, qualquer outro treinador que tenha assumido faria o mais simples. Ou você é centroavante, você joga de centroavante. Você é ponto esquerdo. Por exemplo, Bruno Henrique, que o Tite jogava do lado esquerdo? Não, jogava do lado direito. O que o Felipe Luiz fez hoje? Botou ele aonde? Cada um na do sua. lado esquerdo. Então, é isso que o Flamengo teve, um ambiente diferente, que por sinal também, só a Copa do Brasil é muito pouco para um Flamengo que já está devendo 500 milhões. Diga-se de passagem, Quesada. Um cara que faltou muito no Atlético foi o Daverson, né? Porque o Daverson, ele... Mas o Daverson, ele não jogou a Copa do Brasil. Não, sim, mas eu tô dizendo, ajeitou o time com o Daverson. Com o Daverson seria diferente hoje, né? Ele jogou pelo a Cuiabá, ideia né? dele, a ideia dele, Neto, era até começar com o Allan Kardec para fazer meio que a função do Daverson. Mas não dá para comparar, não dá para comparar. Aí ele entrou com o Zaratio, né, para ganhar esse meio-campo, já que o Felipe Luiz reforçou o time, né, com pelo menos 2 volantes ali, o garoto Everton Araújo e também o Pulga, né? E o Gerson também teve uma função legal hoje. Esse Everton, é muito volante bom, do Flamengo, é um jogadorzaço. Você não consegue cortar pra mim, eu gosto que corte a imagem. Porque às vezes ele tá falando, o cara não sabe, aí vai ver eu, ver a Marília, a gente é meio ruim, meio feio, mas os caras gostam de ver a gente às vezes na televisão. E isso, fica tão legal assim, cara. Fica melhor, aí parece que a gente tá falando em cima, o cara que tá em casa às vezes não sabe, tá no bar, sabe? Eu gosto assim, né? E fica legal assim, independentemente de a gente ter o evento ou não. O Everton, esse menino, o Everton é um craque de bola, um volante excepcional, um volante de muita qualidade, que por sinal, quem colocou para jogar? Quem que deu sequência? Quem que mudou o jogo no intervalo? O Felipe Luiz. Ele vai ser grande treinador? Não sei. Mas que ele é um baita gestor e que ele já foi campeão da Copa do Brasil, isso vai dar um... Parece que fazer o simples é fácil. E ele não mostrou em 4 jogos de Copa do Brasil decisões muito importantes. Então, no jogo de volta com o Corinthians, ele perde um jogador no primeiro tempo e muda o jeito do Flamengo jogar e não parecia que o Flamengo estava jogando com um a menos na casa do adversário. Nessas 2 finais com o Atlético, ele joga a primeira final em casa. Deu 4 gols. Sabe que precisa fazer o resultado. Naquela partida jogou o Gerson de segundo volante. Tudo bem, ele não tinha o Pulgar, mas é o Gerson que joga como segundo volante. No jogo de hoje, com o resultado, é verdade, mas ele fez um Flamengo no primeiro tempo e um Flamengo no segundo tempo, quando ele percebeu que o
o Galo, obviamente, tentaria o tudo ou nada. Neto, a gente sabe também que é óbvio que falar sobre o Felipe Luiz é importante, porque mudou o ano do Flamengo, os 30 dias de Felipe Luiz. Verdade. Mas é importante também, a gente está vendo de rabo de olho a festa do Flamengo, às vezes um pouco constrangida, porque ela está sendo ofuscada por uma entrevista muito forte do Gabigol. E o Marcos Braz, que tinha começado uma live assim que o jogo acabou, para falar sobre os méritos de uma diretoria que perdeu de novo, mordeu virilha, perdeu de novo, fechou a live depois que o Gabigol falou agora há pouco contra a atual direção do Flamengo. Então, porque a gente está a um mês da eleição do Flamengo. Então, sabe o que acontece? O que fizeram para esse menino? Vamos lá. Independentemente de eu ser corintiano, não sou apaixonado por ele. Falar a verdade, para mim, ele é um dos grandes centroavantes do futebol brasileiro. Ele é muito carismático. O que o Tite fez para ele? O que o Marcos Braz fez, o Landim fez, a torcida também. Ele também cometeu equívocos, sim, que é o de vestir a camisa do Corinthians e também do doping. E do Palmeiras também. Tá legal, beleza. Agora, pera um pouquinho. Aí o cara vem, sai o Tite, ele entra. Quantas vezes ele foi a terceira opção? Sempre Com foi. o Tite, sempre foi. Sempre. Pedro, Carlinhos. E se não fosse a quarta? Então o Tite quis acabar com a carreira dele. Aí ele sai do Flamengo como campeão da Copa do Brasil e que fez os 2 gols do primeiro jogo. Qual o seu entendimento em relação a isso, Quesada, depois Sálvio e a Marília, que deu a opinião dela perfeitamente. E o mais louco, né, que ele era a última opção até quando o Pedro estava machucado. Porque o Pedro se machuca, aí o Tite deveria falar, bom, tá bom, vai, vou parar com essa conversa, vou dar chance para um cara, né, que todo mundo reconhece ter um grande talento. Agora, essa diretoria do Flamengo, ela não teve capacidade de tomar a decisão de mandar embora o Gabigol e jogou tudo nas costas do Tite. Porque parece que foi só o Tite. Na realidade, a diretoria do... Não é só o Tite, não. É o César Sampaio, é o filhinho do Tite, é a comissão técnica toda. Ninguém gostava do Gabigol lá dentro e ficou só marcado o Tite. Na verdade, ninguém gostava, o presidente não queria mais. O Braz é um oportunista agora de vir fazer... Né? Não, conversei com ele para renovar para o ano que vem. Conversa. Não vai ficar, como a gente já viu antecipado. A verdade é o seguinte... E essa sabendo ele vai jogar, né? A verdade, eles queriam fazer o contrato com ele de 1 ano. Ele não quis. Ele tem 3 anos, porque ele está livre. Ele está livre. O que você pensa, Salve? Eu estou copiando as frases dele aqui, mas tem uma muito boa para você comentar. Foi um ano conturbado para mim individualmente, a questão do doping. Depois teve um treinador que não me respeitava como jogador. Durante esses momentos, eu nunca tentei externar isso. Foi um período horrível para mim. Sempre trabalhei, tentei melhorar, tentei mostrar para ele que eu poderia ajudar de alguma forma. É isso. E o Gabigol, que às vezes entrava quando o Flamengo estava perdendo, o Tite até chegou a colocar o Gabigol às 43, 44 do segundo tempo. Então, só um minuto sobre isso. Né? E ele fez alguma coisa? Agora, o Marcelo não entrou. O Mano colocou ele para entrar. Quando estava ganhando o jogo, um monte de gente falando, se eu fosse o Marcelo, não entraria. Imagina se tivesse sido o Gabigol. A gente aqui estaria acabando com o Gabigol. E deveria acabar mesmo, porque ele teria que entrar. Lógico. Entrou. Agora o Tite usou ele errado. Tá claro agora, mas é fácil falar até agora. Deveria ter utilizado ele, porque é um jogador que precisava de sequência de jogo. Precisava de sequência de jogo. E o que a Marília leu é exatamente, esse depoimento é bem forte. Eu tive um treinador que não me respeitava como jogador. E o Flamengo não tomou uma decisão com o Gabigol. Deveria ter tomado uma decisão com o Gabigol. Se não quisesse renovar o contrato, porque agora o Flamengo perdeu, Gabriel. O Flamengo perdeu, porque ele está livre no mercado. Neto, você gosta de ler ficha, não gosta? Vou levar para você. 303 jogos pelo Flamengo, 160 gols, 44 assistências, 204 participações em gols, 109 minutos para marcar, 5,2 finalizações para marcar, 13 títulos nesse período de 5 anos. De 18 títulos, ele fez gol em 16, em finais. 17. 17 gols. Foi 16 ou 17? São 17 finais e 16 gols. Então, mas com essa 17 finais e 16 gols. Aí o Tite colocou quem? O Tyson, para oportunizar. Isso, colocou o Felipe Coutinho. Não levou ele para a Copa do Mundo. Então, seu Tite... Nenhuma das duas. Parabéns, o quanto que o senhor é incompetente. Dá para ter ideia que o Flamengo, com essa crise do Gabigol, mas também pelaquilo que o Felipe Luiz fez, de ganhar um título, é importante, por exemplo, para o Flamengo do ano que vem, até para a saída do Landim e também dessa direção toda, que é incompetente demais. O trabalho, né, tem que ser mantido com o Felipe Luiz, ele tem uma capacidade enorme, né? Os caras do futebol falam que ele é dos ex-jogadores o que mais se interessava
com respeito à tática, entendeu o funcionamento da coisa, trabalhou com grandes treinadores, então bebeu da fonte de vários treinadores aí. E eu não vejo por que o Flamengo pensar em outro treinador que não seja o Felipe Luiz. Agora, é preciso começar um processo de repensar um novo elenco também, né? Porque com a saída do Gabigol, vai restar quem daquele time de 19? Gerson, Bruno Henrique, me ajuda aí. E Arrascaeta só, né? Só. Então é preciso remodelar essa coisa, né? O eu Felipe penso Luiz, desse jeito. eu acho que até essa convocação do Léo Ortiz está na mão do Felipe Luiz. O Léo Ortiz era um jogador selecionável? Sim, era um jogador selecionável. Mas a hora que o Felipe Luiz chega e fala, eu prefiro o passe do Léo Ortiz do que a velocidade do... Bruno. Fabrício. Do Fabrício. Fabrício Bruno. O Fabrício Bruno, É. que é veloz. Eu prefiro o passe, porque o Léo Ortiz... sacou o cara. E sacou um cara de seleção. Ele sacou um zagueiro de seleção brasileira. Para jogar na posição que é de zaga, e não de zaga. volante como ele estava jogando. Vendido para a Europa, enquanto que o Tite o tempo todo preferiu não criar conflito. Já que eu não tenho volante, colocou o Léo Ortiz improvisado como volante, que se saiu muito bem. O Léo Ortiz sabe jogar. Então, eu acho que está na mão essa convocação que o Dorival fez de não chamar o Fabrício Bruno e chamar o Léo Ortiz, porque o Léo Ortiz demonstrou a qualidade como zagueiro. Não tenho dúvidas. O contrato do Felipe Luiz é até dezembro do ano que vem. E, Neto, 10 pontos tem o Flamengo do Botafogo. Lógico que o Campeonato Brasileiro para o Flamengo agora, classificando para a Libertadores, acabou. O Flamengo vai ter que pensar no Mundial de Clubes do ano que vem. Então já tem que estar recompondo e é com o Felipe Luiz. Ô, Marília, você tem as frases dele aí? Porque eu peguei várias. A gente tá separando uma... Eu queria que você lesse. Tá, vou ler. A gente tá... Então é isso, galera. Chegamos mais um fim de um vídeo aqui no canal. Vimos aí que Neto aí, ele reagiu nessa... esse título do Flamengo, né, frente ao Atlético Mineiro, que depois ficou bastante revoltadinho aí no final do jogo, né? O Flamengo venceu tanto no Maracanã como na Arena MRV, né? Então o primeiro título da Arena é do Flamengo, né? Então a freguesia aí do Galo continua perante o Flamengo, né? O Flamengo venceu lá e foi um golaço de Gonçalo Plata e era para ser muito mais, né? Era 3, 4 gols. Tanto de gol que o Flamengo perdeu, né? Se tivesse feito os gols logo no começo já tinha acabado com o jogo, né? Ainda postigou o jogo bastante. Mas mesmo assim, o Galo teve poucas chances para poder aí fazer esse gol contra o Flamengo. E o Flamengo foi efetivo no finalzinho aí. E com Plata, com uma frieza enorme, encobriu Ederson, né? Do Galo. E acabou aí classificando, não é classificando não, consagrando o Flamengo campeão da Copa do Brasil. 5 vezes, é pentacampeão, né? E mais o título, o Flamengo empata com o Cruzeiro. E aí, torcedor, o que vocês acharam da opinião de Neto, na minha opinião também aqui, e sobre essa vitória aí do Flamengo e campeão da Copa do Brasil? Deixe comentário pra gente aqui, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.